Boa noite. Boa noite. Vamos ajeitar aqui. Então, boa noite, né, mais uma vez. Para quem não me conhece, acho que todos que me conhecem, né? Meu nome é Júlio Tavares. Eu faço parte da oficina de valores desde o início, onde nós temos feito aí, graças a Deus, uma experiência com Deus, através de encontros com outros, através do riso, através da conversa, dentro desse carisma, podemos dizer assim, que a gente entende como oficina de valores e é um chamado de Deus. E há uns 2 meses atrás, mais ou menos, né? Nós tivemos a experiência de querer iniciar um trabalho aqui de grupo de oração, conversando com o Alessandro. E eu sempre, desde o início da minha caminhada, eu completei esse ano 24 anos de caminhada, de encontro pessoal com o Senhor. E desde o início da minha caminhada, eu sempre fui muito assim, próximo do grupo de oração, sempre gostei de participar de grupos de oração, movimentos tanto da renovação carismática ou parecidos, né, como a nova evangelização, que eu estive mais tempo ainda. E eu sinto que é uma experiência de oração um lugar que você pode chamar qualquer pessoa, né? Às vezes você chama a pessoa para um retiro. A pessoa não vou não, sei lá, não sou católico, eu estou muito distante da fé. Às vezes você chama a pessoa para fazer outras coisas, participar da missa, às vezes a pessoa, não estou muito distante de Deus. Mas no grupo de oração, às vezes você chama, e a pessoa se sente mais, sei lá, confortável de participar, né? Depende da situação de vida que ela se encontra. É uma porta de entrada, né, para a pessoa ter uma experiência com Deus. E eu acredito muito que essas experiências que nós estamos proporcionando aqui dentro desse seminário, e outros que virão, se Deus quiser, não sei se vai ser aqui ou se não vai, Deus sabe de tudo, né? A gente tem certeza que muitas pessoas vão ter encontro com o Senhor, e espero que hoje também vocês abram o coração para receber a graça de Deus também através desse miserável aqui que está diante de vocês. Então, como foi falado pelo Morro, e quem está em casa, né, acompanhando pelo YouTube, nós temos agora essa graça que nós estávamos fazendo as transmissões aí. Nós estamos no 4º encontro, né, fechando hoje esse ciclo dos Samaritanos na Sagrada Escritura, onde nós começamos com a introdução, onde o Alessandro passou, né, fez um resumão, contando por que os Samaritanos são odiados, né, qual o sentido desse conflito com os judeus. Depois teve o 2º encontro, onde o Alessandro contou a experiência de Jesus com a samaritana no poço. 3º encontro, o Morro falou sobre o leproso agradecido, que era samaritano, né? Inclusive, essa passagem eu achei muito interessante, essa passagem do leproso agradecido. Eu assisti a sua palestra, né? Estive aqui presente para assistir, né? Que uma vez o Frei falou uma coisa muito legal. Ele falou assim: poxa, por que se ele era samaritano e os outros eram judeus, por que eles andavam juntos, né? Aí ele explica uma coisa que eu achei legal, porque na doença não existe diferença. Então, mesmo eles estando sendo povos de conflito, como existia doença ali, né, a lepra, eles não tinham diferença. Então, eles viviam, mesmo com conflitos entre um povo e outro, eles tinham algo comum que era a doença e não existia diferença. Então, achei muito interessante, até uma coisa que a gente pode até colocar aqui nessa visão que nós vamos ter hoje sobre esse 4º encontro. E hoje nós vamos falar sobre um outro encontro que, na verdade, é uma parábola, né? Que o Senhor Jesus, ele faz um cenário, né, em cima dessa parábola, e nós vamos abrir, quem está com a palavra de Deus, Lucas 10, quem está com a Bíblia aí, vamos pegar Lucas 10, de 25 a 37. Lucas 10, de 25 a 37. Quem tem a Ave Maria, página 1362. Amém? Vamos lá. O bom samaritano. Levantou-se um doutor da lei para pôr à prova.
perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Então Jesus contou: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que os despojaram e, depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o bem morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou sobre a sua própria montaria e levou a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quando gastares a mais, na volta te pagarei. Qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Palavra da salvação. Quando eu estava lendo sobre essa passagem e pegando várias explicações teológicas, alguns detalhes que eu acho interessante a gente partilhar, uma coisa que me chamou muita atenção, e depois eu vou entrar um pouco nessa linha de pensamento, é quando ele fala aqui que ele tirou 2 denários e deu ao hospedeiro. É interessante que parece que 2 denários é equivalente a 2 dias de trabalho, né, naquela época, né? Então você vê, o cara abriu mão de 2 dias de batalha para se doar ao outro, né? E quando a oficina de valores, a gente tem feito a cada 15 dias uma formação sobre as audiências do Papa, as catequeses do Papa. E lá no iníciozinho, quando eu fui pegar essa pregação, eu peguei essa audiência que foi de 28 de maio de 2025, desse ano, que foi justamente em cima dessa parábola do bom samaritano. E o Papa Leão, ele foi muito feliz, ele é sempre muito feliz, né? Mas, cara, as palavras dele, a de ontem também foi maravilhosa, né? Não sei se vocês acompanharam, depois eu vou compartilhar também. Ele falou uma coisa que eu achei muito bonita, assim, olha só, falando sobre essa passagem, tá? Olha. Continuemos a meditar sobre algumas parábolas do Evangelho que constituem uma ocasião para mudar de perspectiva e para nos abrirmos à esperança. Às vezes, a falta de esperança deve-se ao fato de fixarmos um certo modo rígido e fechados de ver as coisas, e as parábolas ajudam-nos a olhar mais adiante para elas de um outro ponto de vista. Aí ele fala, né? Hoje gostaria de falar de uma pessoa experiente, preparada, um doutor da lei, que, contudo, deve mudar a perspectiva, porque está concentrado em si mesmo e não se dá conta dos outros. Doutor da lei. Com efeito, ele interroga Jesus sobre o modo como se herda a vida eterna, recorrendo à expressão que entende como um direito inequívoco. Mas por detrás dessa pergunta, talvez se esconda precisamente uma necessidade de atenção. A única palavra sobre a qual pede explicações a Jesus é o termo próximo, que literalmente significa aquele que está perto. Olha só, aí Jesus fala, né, sobre essa outra parábola para ele, para passar de quem me ama a quem amou, né? A primeira é a pergunta imatura, e a segunda é a pergunta de adulto, que compreendeu o sentido da sua vida. A primeira pergunta é a que pronunciamos quando nos colocamos no canto e esperamos. A segunda
é que nos impele a pôr-nos a caminho. Então, quando a gente, eu vejo assim na minha experiência, né? Hoje nós estamos tão cercados de tantas coisas que favorecem o nosso comodismo, né? É um streaming, né? É a internet. Esses dias eu nunca tinha feito isso, parando para olhar no meu celular e ver o tempo que eu perco no meu celular. Cara, eu fiz isso, eu fiquei com vergonha. Aí eu falei, cara, vou começar a limitar, né? Aí comecei a limitar, diminuir Instagram, vou colocar só meia hora de Instagram. Comecei a limitar. Aí eu vi que eu tava quebrando as regras mesmo que eu coloquei sobre mim. Aí tava lá, você só tem mais 5 minutos, eles avisam, tá? Eles podiam travar, né? Falaram, se travar já era, né? Colocou o limitador ali e já era. Cara, mas eu fui lá e eu, poxa, vou colocar mais meia hora. Daqui a pouco vou colocar mais um pouquinho. Cara, como é que a gente trai assim mesmo, né? A gente coloca ideal na nossa vida, a gente coloca assim, um objetivo, eu vou melhorar, porque para melhorar eu tenho que abrir mão de algumas coisas, né? Cara, mas como que a gente se trai, né? E aquele samaritano, né? Ele abriu mão de 2 dias de trabalho dele para cuidar daquele homem, né? Eu fiquei pensando nisso, falei, cara, eu tenho que abrir mão mais do meu tempo, sabe, para o outro, né? Porque eu fico muito preso realmente no meu comodismo. E assim muitas vezes na nossa vida a gente fica preso nas coisas que nos dá conforto mesmo e esquece que tem muitas pessoas precisando da gente, né? Bom, aí Jesus narra a palavra no cenário, né? Que é uma estrada difícil e imprévia, como a vida. A estrada percorrida por um homem que desce de Jerusalém, a cidade na montanha, para Jericó, a cidade abaixo do nível do mar. Trata-se de uma imagem que já denuncia o que poderia acontecer. E, efetivamente acontece quando é atacado, espancado, como lemos, né? É a experiência que ocorre quando as situações, as pessoas, e às vezes até aqueles que confiamos, nos tiram tudo e nos deixam no meio do caminho. Cara, várias circunstâncias da vida da gente, assim, às vezes eu fico imaginando, quando a gente pensa na palavra do bom samaritano, a gente pode fazer várias interpretações dentro da vida, né? Por exemplo, o cara acabou de ser demitido, vamos colocar aqui, do trabalho, né? Cara, é uma sensação do caramba, de vazio do caramba. Cara, você está e agora o que eu vou fazer na minha vida, né? E às vezes, se você ficar parado, é pior ainda. É como se você tivesse sido espancado ali, né? E você tem que ter muita força de vontade, e às vezes pedir a Deus mesmo para que alguém venha no seu encontro e te dar um empurrão, levantar a mão para você dar uma levantada, porque é complicado. E assim em outras áreas da vida da gente, né? Mas aí o que o Papa fala, né? No entanto, a vida é feita de encontros. E é nesses encontros revelamos pelo que somos. Encontramos diante do outro, perante sua fragilidade e sua fraqueza, e podemos decidir o que fazer, cuidar dele ou fingir que nada aconteceu. Olha só, agora foi demais. Um sacerdote e um levita descem por aquela mesma estrada. São pessoas que prestam serviço no templo de Jerusalém, que habitam no espaço sagrado. Todavia, a prática do culto não leva automaticamente a ser compassivo. Com efeito, antes de ser uma questão religiosa, a compaixão é uma questão de humanidade. Antes de sermos crentes, somos chamados a ser humanos. Cara, isso é muito forte, cara. Pessoas que vivem no templo, vamos colocar assim no nosso contexto hoje, né? Nós que estamos dentro da igreja, né? Nós temos, assim, o dever, né, cara, de ser diferente, de ser sal da terra, luz do mundo, e às vezes não somos. Ficamos presos muito aos ritos, né? Ficamos presos aos preceitos, esquecendo de colocar em prática aquilo que o Senhor nos pede, amar o próximo. Tem uma música do Padre Fábio de Mello, que ela chama, acho que ele chama O Amor de Deus, se não me engano, que fala: quem faz a santidade à vaidade, possivelmente vai entender que muitas prostitutas vos precedem na entrada do reino dos céus. O Senhor disse isso, né? Muitas prostitutas vão nos preceder, vão chegar primeiro que vocês lá na entrada do céu, vão conquistar, porque se não tiver conhecimento da verdade, não tiver a experiência que nós estamos tendo de conhecer a palavra de Deus, e a gente vai ficando para trás.
Podemos imaginar que depois de ter permanecido muito tempo em Jerusalém, o sacerdote levita tem pressa de voltar para casa. Olha só essa pressa. É precisamente a pressa tão presente na nossa vida que muitas vezes nos impede de sentir compaixão. Quem pensa que o seu percurso deve ter prioridade, não está disposto a parar por outra pessoa. Quem pensa que o seu percurso deve ter a prioridade, não está disposto a parar por outra pessoa. E às vezes a gente, entre dois bens, bem na minha família e o bem civil próximo, claro que o bem da família é um bem maior naquele sentido, né? Mas às vezes, naquela ocasião, não seria tão necessário estar com a minha família. Talvez se doar um pouquinho, doar um pouco do seu tempo para o próximo, talvez isso faria a diferença maior na vida de uma pessoa. Eu estava esses dias com a minha esposa. Minha esposa fez a cirurgia recentemente. E o que aconteceu? Ela ficou protelando a cirurgia porque ela tem 44 anos. Ela, sempre quando nós casamos, nós fomos abertos à vida. Tanto que meu filho, Pedro, tem 15 anos hoje, eu sei o dia que o Pedro foi gerado, sem noção. Sei o dia que ele foi gerado. Né? Nós sempre fomos abertos à vida, aprendemos o método Billings quando casamos, e a nossa ideia é ter filhos. Quem foi no meu casamento aqui, né? Alessandro, Morro, Santa Rita, Cerveiro. O padre falou assim: promete ter filhos? Cara, sim, prometo. Quantos filhos? Falando pra Vivi, né? Uns 3 assim. A igreja toda se escandalizando. Vocês lembram disso? O pessoal falou, meu filho, tô até hoje, cara. O pessoal fala, ih, quem é mais? Eu lembro lá, se prometer sim, pô. Prometi, né? Isso sabe de tudo, né? Então, quando Pedro nasceu, nós fomos. Foi planejado, muito esperado, né? Graças a Deus deu certo, e nós se organizamos para ter o segundo filho. Quando teve segundo, depois, dentro do fértil, já estava, se foi fazer o exame para confirmar, lembra, sabe? Aquela situação? Vai só fazer o exame e confirmar. E não veio. Falei, cara, aí aquela ocasião, a Bíblia foi desligada da empresa. Achei até um sinal de falar, de repente Deus vai falar assim, agora não, né? Porque se organiza melhor. E, enfim, aí passou um tempo, nos organizamos, tentamos de novo, não, nada. Faz exame daqui, faz exame dali, nada. Bom, resumindo, a Vivian, depois de muito tempo, ela foi fazer um outro exame, não tinha nada a ver com relação à gravidez, a tentativa de engravidar novamente, e ela descobriu que ela tinha endometriose, cisto, estava muito comprometido com o útero dela, muito doente. E essa semana eu estive no Rio de Janeiro, ela fez a cirurgia semana passada, de 8 horas o seu dia, onde ela tirou o útero dela estava tão doente que só de frascos para biópsia foram 19 frascos que tiraram dela. Tão doente que estava o útero dela. E a médica do Rio de Janeiro, ela falava assim, poxa, se fosse lá atrás, se você tivesse sido atendido por uma profissional, estivesse mais atualizada, você não chegaria nesse ponto. Porque o pessoal do interior, infelizmente, eles não estão tão atualizados, eles não buscam muita atualização na área da medicina. E eu fico triste por isso, né? Mas eu vi que você estava protelando, né? Jogando pra frente, eu sei que você queria ter filho, né? Ela realmente, ela queria um tratamento, uma cura, né? A gente fica esperando, né, cara? É que a gente mais quer, né? Ser aberta à vida e tal. Mas eu achei legal nisso tudo que ela disse o seguinte: o que aconteceu? A Vivian precisava fazer a cirurgia naquela semana, porque a gente estava com uma questão de já tinha um limite de data para o plano respirar. E aquela médica, o que ela fez? Ela internou, ele ligou para ela e falou: olha, doutor, infelizmente não vou poder operar mais, jogou a situação, né? Porque é coisa demorada, né? Pelo limite de tempo que tinha ali, não ia dar para operar. E ela falou: não, a gente vai operar. Se a gente operar, está muito questão para ter que pagar o robô, né? Que o plano não cobre.
são R$10.000 de um robô. E a gente estava também se considerando conta da questão financeira, né, que foi complicado. Mas ela falou assim, você quer operar? Você está muito doente, meu filho, você está muito... Ela falou, não, tá, o que eu faço? Ela, você vem pro Rio de Janeiro, eu vou falar com o médico de atender, eu vou te internar e vou pedir urgência, né? Aí beleza, operou, graças a Deus, cirurgia de 8 horas, complicado, mas deu certo. E na semana passada eu estive com ela. E ela, aí já comentou essa situação, né, dos profissionais que se atualizam, né, e acabam deixando, né, muitas pessoas chegar nesse ponto que ela chegou, né, e agora vai ter qualidade de vida, porque a vida tem crise de enxaqueca, que é reflexo com certeza aquelas doenças todas, né, de ficar o dia inteiro na cama, assim. E ela, minha filha, você vai ter qualidade de vida, você vai ter uma experiência melhor, né? A sua família, você vai poder viajar, não vai ficar doente numa viagem. Então, parece que ela estava lendo dessa história. Eu já várias vezes fui viajar, e vi por um pátria no hotel lá, eu saí com o Pedro, porque eu não tinha condição de estar com a gente. E aí ela falou assim, pessoal, meus amigos até me chamaram de louca, os médicos lá. Me chamaram de louca, né? Por que eu fiz isso? Poxa, não tinha esperado eu fazer isso. Mas eu sempre fiz, né? Eu sou cristã, ela falou, né? Eu falei, cara. Eu falei pra ela, pô, isso era uma posição samaritana, né? Eu falei, vou até falar isso. Eu falei pra ela, vou até falar nessa pregação que eu vou fazer na segunda-feira. Porque é isso, só não tá vivendo o cristianismo de forma correta, né? Se atualizando, né? Profissionalmente. Fazendo a diferença da vida de um paciente, né? Mesmo que os outros médicos falem, você é maluca. É mais uma a mais, uma menos, né? Importa vai entender, ver seu dinheiro. Poxa, não, cara. Ela teve essa compaixão, né? E naquele momento ali, ela fez a diferença na vida viva. Com certeza vai mudar muito a qualidade de vida dela, sabe? E do mesmo modo também, eu estava pensando um dia desse, quando você faz trabalho mal feito, né? Quando você não age com compaixão pro outro. Esse dia eu fui tirar minha carteira tirei o passaporte. Só que para tirar o passaporte, eu tinha que tirar a carteira de identidade virtual. E a minha carteira de identidade, cara, eu tinha 13 anos, isso você tem noção. Eu falei, não, vou tirar, beleza. Aí fui lá só tinha a linha Areal, dica aí, tá? Areal, na hora. Liga no site, Areal já vai ter vaga lá. Drop não tem vaga, né? Aí beleza, de Areal. Aí a menina falou assim, doador de óleo, sim ou não? Caramba. Eu nunca tive, eu sempre fui muito resistente a isso, sabe? Falei, caramba. Eu falei com ela, olha, eu vou ser doador de óleo. Pode colocar assim, e o seu filho. Eu falei, não, eu vou deixar quando ele crescer, tiver 18 anos, ele decide, mas pode colocar doador de óleo. Falei, beleza. Aí beleza, aí peguei. Aí um dia eu fui pra Minas, que o Pedro, meu filho, tá jogando futebol em Minas, né? Fui pra Minas, aí eu falei, antes de ir pra Minas, eu vou passar em Areal, vou pegar a identidade. Cheguei lá meio-dia 5. Meio-dia 5. Aí tava aberto o Detran, aí tinha um vigilante lá, não tinha nenhum funcionário. Eu falei assim, poxa, eu vim pegar minha identidade e tal, tem protocolo aqui pra retirada. Ele falou, coisa, a mulher saiu pra almoçar, só voltou 1h30. Caramba, com 1h30 de almoço, cara, por maravilha. Aí falei assim, pô, beleza, 1h30. Aí ele falou, falando, eu pego, né? Eu precisava de uma entidade, Pedro tirar o dele depois. Aí eu fiquei pensando, cara, eu falei, olha só, não sei se realmente eu tinha um hora e meia de almoço, né? Ou se tinha um funcionário que poderia ter feito isso pra mim. Era só pegar um documento. Eu falei, cara, imagina o pior cenário possível. Eu saio dali, sou do acidente, de carro, vai dizendo pra mim, né? Pô, meus órgãos estavam direitinho lá, disponível para atuação. Não tá pegando, não, ele é doutor. Eu falei, cara, doutor, não sei, velho. Não tem mais nem assim, não. Olha só, a pessoa iria ser prejudicada com falta de compaixão da pessoa, né? Ou disponibilidade de outros ali que estavam no ambiente, né? Então, a compaixão, quando a gente busca de compaixão, a gente faz a diferença na vida do outro. Quando a gente deixa de fazer, a gente pode fazer, estraga a vida da pessoa, né? Ou quando a gente age uma indiferença com o outro,
a gente pode fazer muito mal para aquela pessoa, né? Bom, continuando. Quem pensa que seu percurso deve ter prioridade não está disposto a parar por outra pessoa. Então, esse chega alguém, efetivamente, que é capaz de parar, que trata-se de um samaritano. Portanto, de alguém que pertence a um grupo desprezado, lá em Reis, né, 17, por exemplo. No seu caso, o texto não especifica a direção, mas diz apenas que se encontrava a caminho. Aqui a religiosidade não tem nada a ver com isso. Esse samaritano detém simplesmente o que é um homem diante de outro homem que precisa de ajuda. Então, gente, esse apelo, né, que o Papa faz, que o Senhor nos faz, a gente tem que estar sempre aberto ao outro, sabe? Tem que estar aberto. A gente tem que ter uma abertura maior, abrir mãos. A gente estava até comentando nesses dias, falando assim, poxa, é distante do local aqui, né? A gente fala, cara, mas tem os pós e contras, né? A gente vendo as coisas assim, porque a gente quer realmente que as pessoas tenham encontro com o Senhor, né? Tanto presencialmente, através das nossas redes sociais. E às vezes a gente realmente tem que morrer, né? Para que o outro possa ter vida, né? E a santidade é uma via que a gente... Eu estava conversando quando nós fomos com Pedro e o William na Canção Nova. No início desse ano, foi? Nós fomos levando meu filho e o amigo dele, o Alessandro, ficou com ele lá. Aí o Alessandro sentou aí chegou no quarto, aí tinha uma imagem de uma santa lá, né? Aí eu falei assim, quem é essa santa aí? Vocês foram, Alessandro, falou, os meninos. Aí o William, não sei. Aí o Pedro chutou, falou, acho que Santa Terezinha. Beleza, Santa Terezinha, beleza. Ela tava falando com o Alessandro, cara, a gente não prega mais sobre santidade, né, cara? Às vezes a gente passa vários momentos pregando, a gente busca, reforça essa busca pela santidade, né? A gente tem que buscar a sessão, sabe? O objetivo da minha vida, não falei com Pedro, falei, cara, eu quero ser santo, cara. Que um dia ele falou que a amiga dele falou que queria ser santo. Ele ficou espantado com aquilo. Não, fez, mas eu quero ser santo também, cara. Se quer não, ele não. Mas o que? A gente tem que buscar essa porta estreita, sabe? Ontem o Evangelho falava sobre isso, e o Papa fez ontem, o Ângelos ontem, falando sobre esse Evangelho que nós vemos ontem na Sagrada Escritura, né? Que ele diz o seguinte, né? Sobre a porta estreita. Ao mesmo tempo que nós, às vezes, julgamos quem está longe da fé, olha só, aqui. Jesus põe em crise a segurança dos crentes. Foi que destacou ele, o Papa, né? Esse anjo. Ele diz, o Senhor não quer certamente desanimar-nos. As suas palavras servem, antes de mais nada, para abalar a presunção daqueles que já pensam que estão salvos, daqueles que praticam a religião e por isso se sentem tranquilos. Na realidade, eles não compreenderam que não basta realizar atos religiosos, se estes não transformam o coração. O Senhor não quer um culto separado da vida, e não lhe são agradáveis sacrifícios e orações que não nos levam a viver o amor aos irmãos e praticar a justiça. E aí ele acrescenta, é bonita a provocação que nos chega ao Evangelho de hoje. Recordando que Jesus não escolheu um caminho fácil, o sucesso ou o poder, mas para nos salvar, atravessou a porta estreita da cruz. Aí o Papa fala que a medida, que Jesus é a medida da nossa fé. E o Papa Francisco também ele falou, né, que a porta é estreita, mas ela está sempre escancarada. Ela está sempre aberta, né? A porta é estreita, mas está sempre aberta para a gente voltar atrás, para a gente voltar, né, buscar o arrependimento dos nossos pecados, buscar viver uma vida mais séria diante daquilo que ele nos propõe, né, de compromisso com o próximo, de compromisso com a felicidade daqueles que nos cercam. E o Papa fala, né? Às vezes significa fazer as coisas difíceis e impopulares, lutar contra o próprio egoísmo e gastar-se pelos outros.
perseverar no bem onde parece prevalecer a lógica do mal e assim por diante. E fala, né? Ao ultrapassar esse limiar, descobriremos que a vida se abre diante de nós de uma maneira nova e desde já entraremos no espaçoso coração de Deus na alegria da festa eterna que Ele preparou para nós. Gente, fecha seus olhos nesse momento. Eu gostaria que você pensasse qual que é o seu caminho no seu cotidiano, né? Eu acordei, fiz café para os meus filhos. Acordei, fiz café para os meus filhos, fiz a leitura da palavra, rezei com os meus filhos. Pensa no seu itinerário cotidiano. No ônibus, você fala um bom dia para a pessoa que está do seu lado. No seu trabalho, você se aproxima daquela pessoa que não tem muitas coisas em comum com você, com aquilo que você gosta. Na igreja, você já procurou aquele grupo que é mais vazio, para saber se estão precisando de alguma ajuda, nem que seja financeira? Você reza para os seus amigos doentes, seus amigos estão passando por dificuldade na vida. Diga para o Senhor hoje: Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser melhor, Senhor, eu quero te seguir, Senhor Jesus. Eu quero, Senhor, que a minha vida seja transformada pelo Teu Santo Espírito, e Tu venha me tirar do comodismo, Tu venha me tirar da indiferença, Tu venha me tirar, Senhor, desses propósitos que muitas vezes eu faço e não cumpro, para que eu possa cumprir, Senhor, e realizar a Tua vontade na vida daqueles que me servem, Deus. E nós sabemos, Senhor, que sem o Teu Santo Espírito nós não somos nada. Nós sabemos, Senhor, que sem o Teu Espírito não existe conversão no nosso coração. E nós queremos ser, Senhor, como aquele bom samaritano, Senhor, que olha a realidade do outro, que se gasta pelo outro, que doa a sua vida pelo outro, Senhor, que cura as feridas dos outros. Eis-nos aqui, Senhor. Toca o nosso coração, Senhor, e converta esse nosso coração de pedra, Senhor, para que ele seja um coração manso e humilde como o seu, Senhor, como o seu sagrado coração, como um coração imaculado de Maria, como um coração castíssimo de São José. Que nosso coração seja um coração de santos, um coração adorador, um coração, Senhor, apaixonado pelas pessoas, porque cada vez que nós encontramos o outro, é a Ti também que nós encontramos, Senhor. E vem, Senhor, hoje mudar a história da nossa história, mudar a nossa vida, mudar a nossa realidade, meu Deus.